igreja sobre amor e perdão. Eu quero compartilhar com a igreja hoje. Quero usar alguns textos, principalmente 2 textos básicos, que é o texto de 1 Coríntios 13 e depois um texto em Mateus 18, né, o primeiro texto sobre amor, e Mateus 18 um texto sobre perdão. Já tem talvez mais de um ano, provavelmente mais do que isso, que eu tenho orado sobre isso, não necessariamente em relação à palavra a ser dita, mas com relação ao assunto sobre perdão e amor. Tenho orado, eu tenho tido nas minhas orações um pedido ao Senhor no sentido de nós, da igreja, né? No sentido aqui, da igreja local, do nosso grupo aqui, embora tenha orado pelas localidades em geral também. Mas um dos pedidos que eu tenho feito ao Senhor, que o Senhor nos acrescente em números, né, de pessoas, através da pregação do Evangelho, que o Senhor acrescente através daqueles que já conhecem o Senhor, mas queira avançar mais, e através daqueles que já andaram conosco e se afastaram do Senhor, né? Não daqueles que estão reunindo em outro grupo. Tem às vezes irmãos saindo do nosso meio, mas estão reunindo em outros locais. Isso continua sendo nossos irmãos. Mas tem aqueles que se afastaram de nós, se afastaram do Senhor, deixaram de reunir, e eu tenho também orado por esses, para que o Senhor traga de volta, quebrantados, arrependidos, de forma que a igreja possa crescer em números. Mas também tenho orado ao Senhor que não só números, mas que a igreja cresça em santificação, em santidade, em amor e perdão. Aí, como já tem mais de um ano que eu tenho assim insistido diariamente nas minhas orações nesse tema, eu senti desejo de falar sobre esse tema, né? Já é um fruto de oração de muito tempo, mas eu não tinha planejado nada, e essa semana assim, de repente, aquele clique, sabe assim, que eu fui orar ao Senhor, pedindo a Deus que Ele me desse uma palavra, né? Se eu me dar uma palavra, eu gostaria de dizer algo do Senhor para a igreja, e sinto necessidade, o Senhor me entrega alguma coisa. Eu não tinha assim no meu coração nada específico, e aí veio esse assunto que é fruto da oração, e aí eu fui meditar mais, estudar mais sobre o assunto, ler, ouvir, pensar, e aí coloquei no papel aqui sobre esse tema de amor e perdão. E aí eu quero usar o primeiro texto, é o texto de 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 é conhecido como capítulo do amor, né? Muito conhecido no meio cristão. E aí diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior destes é o amor. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para falar sobre amor. Depois, mais para frente, nós vamos ver um outro texto que eu vou falar sobre perdão. Então eu quero falar sobre amor e sobre perdão. Esse texto de Coríntios
que Paulo vai tratando, ele é um texto para você ter uma compreensão melhor desse texto. Você precisa conhecer desde o capítulo 1, porque na verdade, obrigado, gente, porque na verdade a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Isso aconteceu lá para o século 13, mais ou menos, quando a Bíblia foi dividida em capítulos. Depois passaram mais um tempo, foi dividido em versículos. Mas você tem que compreender a Escritura que uma carta ela é uma carta como um todo. Se você isola só um pedaço, você não tem uma compreensão do contexto, do que está acontecendo ali. E quando Paulo fala nesse texto do amor, é porque a igreja de Coríntios era uma igreja que ela estava muito preocupada na obtenção dos dons espirituais. Ela tinha um peso muito forte acerca dos dons espirituais, né? E Paulo vai mostrar que existe um caminho melhor do que os dons, que é o amor. Não que Paulo estivesse falando contra os dons, não é nada. A igreja deve ter seus dons, e os dons ele é dado pelo Espírito Santo conforme a vontade dele, não a nossa, a cada um, para que a igreja se edifique, para que o conhecimento de Jesus, o conhecimento da vontade de Deus vai crescer dentro da igreja. A função dos dons são essas. Mas Paulo vai mostrar nessa carta que se nós tivermos todos esses dons, mas não tivermos o amor, tudo isso é uma perda de tempo. Nós não vamos ter nada. E a igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática. Se você olhar o contexto da igreja onde Paulo está escrevendo, ali naquela igreja era uma igreja dividida. Logo no princípio da carta, Paulo já vai mostrar que havia contenda entre os irmãos. Existem irmãos ali que estavam divididos. Eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, não, eu sou de Cefas, outro, eu sou de Cristo. Então havia uma divisão na igreja, havia contenda nos relacionamentos e divisão. Havia imoralidade, tinha pessoa ali tendo relações com a mulher do próprio pai. Claro que não está se referindo à mãe, mas talvez ele era viúvo, casou de novo, não sei, a Bíblia não entra em detalhe, mas eles tinham filho ali tendo relacionamento com a mulher do seu próprio pai. A igreja estava tendo imoralidades no meio dela. A igreja estava tendo ali irmão processando o outro, levando o irmão aos tribunais de pessoas incrédulas. E Paulo vem falar sobre isso. Não há ninguém entre vocês que pode julgar uma causa. É necessário vocês levar a causa de vocês àqueles que não pertencem à igreja. Então havia problema de relacionamento a ponto de irmãos levados aos tribunais outro irmão, né? E havia problemas espirituais nessa igreja. Agora um detalhe, Paulo não faz nenhuma crítica a essa igreja do ponto de vista teológico. Você não encontra Paulo corrigindo nada de teologia nessa igreja. É porque a teologia dela estava jóia, estava correta. Ela estava bem teologicamente, mas ela estava tendo muitos problemas. Uma igreja muito problemática. Mas por que esse problema? E Paulo vai mostrar no capítulo 13 que toda essa problemática que a igreja vivia tem uma razão, tem uma fonte que causava todos esses problemas. É a falta de amor. Aí Paulo, quando no capítulo 12, se você dá uma lida no capítulo 12, você vai ver que Paulo faz uma explanação ali sobre os dons. Ele trata dos dons comparando com o corpo físico, mostrando que uma parte do corpo é dependente da outra, que nenhuma parte é mais importante que a outra, que todo se completa e forma apenas um só corpo. E Paulo vai falando sobre tudo isso, e depois que Paulo mostra essa necessidade dos dons, aí ele começa no capítulo 12, no finalzinho do verso 31, ele fala assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, depois que Paulo faz toda a evidência sobre os dons e mostra a importância deles e o objetivo deles, a razão pela qual Deus concede esses dons à igreja, Paulo fala, depois de tudo isso, mas tem algo muito mais importante que isso. Há um caminho sobremaneira mais excelente. Aí Paulo vai mostrar para essa igreja que com todos esses dons que ela tem, com toda a sua teologia correta, mas o amor é mais importante do que os dons espirituais. Que sem esse amor, Paulo vai mostrar para essa igreja que tudo ali é uma perda de tempo.
E é sobre esse tema, sobre o amor e o tema sobre o perdão, que eu gostaria de tratar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos se desconectassem de qualquer possibilidade de falta de atenção, porque Deus pode estar te dando uma oportunidade de você rever sua vida hoje, do Espírito falar no teu coração, né? Que nada te distraia, nem WhatsApp, nem rede social, nem pensamento dos seus problemas lá fora, ou preocupações, mas que o Senhor possa usar esse momento para trazer luz, porque hoje a palavra que eu quero trazer é uma palavra que tem a ver com o céu e o inferno. Pode até parecer assim meio duro e chocante, e eu mal, eu nem tenho habilidade de pregação, muito menos de fazer pregações emocionantes, né? O que eu quero trazer é uma palavra que, embora possa parecer até áspero falar entre céu e inferno, é porque a questão de amor e perdão está condicionada à sua eternidade. Se você estiver dentro da igreja e não exercer o amor e o perdão, você pode estar dentro da igreja e fora do corpo de Cristo. Você pode estar dentro da igreja e perdido eternamente. E a Escritura vai mostrar isso. Não sou eu que estou dando esse conceito, essa ideia. São as Escrituras que mostram essa realidade. E é disso que eu gostaria de falar com a igreja nessa manhã. E Paulo, então, quando ele começa a discorrer para uma igreja problemática, cujos seus problemas é a falta de amor, e o texto de Coríntios 13, Paulo dá ênfase sobre isso. Paulo, então, ele vai tratar pelo menos 3 aspectos desse texto. Primeiro aspecto, que do versículo 1 até o versículo 3, ele vai mostrar que tudo que importa é o amor. Tudo que importa, tudo que vai ficar, não tem outro, é o amor. Depois ele vai mostrar do versículo 4 a 7 que só há triunfo no amor. Só o amor vai triunfar, só ele triunfa. E depois do versículo 8 até o 13, Paulo vai mostrar que só o amor permanece. Tudo vai passar, os dons vão passar, mas o amor não, o amor vai permanecer. E sobre isso Paulo vai descrevendo. E quando ele começa a falar do versículo 1 até o versículo 3, Paulo usa do versículo 1 até o versículo 3 5 vezes a expressão ainda que. 5 vezes em 3 versículos. Essa palavra ainda que, ela é uma figura de uma linguagem expressiva. Ela dá uma conotação de uma coisa impossível, né? Então ele começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retira. Ou seja, ainda que é impossível, não tem ninguém que consegue falar a língua dos homens e dos anjos. Não existe ninguém que fala todos os idiomas desse planeta, e não tem ninguém que consegue falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Não existe ninguém, isso é impossível, né? Não tem ninguém com a capacidade de falar todas as línguas dos homens e dos anjos. Mas Paulo está dizendo assim: ainda que houvesse essa possibilidade, ele fala assim: você seria como um símbolo que retine. Ou seja, você faz muito barulho, mas você é oco, você não tem nada. Barulho tem, mas você é oco, você é como um símbolo que retine. Ainda que você fosse capaz de falar todos os idiomas e você conseguisse falar toda a linguagem dos anjos, você não passa de um oco, de alguém que faz muito barulho e não tem nada dentro. É isso que Paulo está mostrando. Depois Paulo fala pela segunda vez: ainda que, no versículo 2, eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Isso também é impossível. Não existe ninguém que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Quem é na igreja? Quem existiu na igreja em todo o tempo da história do homem que conhecesse toda a ciência e todos os mistérios? É uma coisa impossível. Mas Paulo está falando assim: ainda que alguém conhecesse, pudesse profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se isso fosse possível, ele está dizendo aqui, e ele ainda fala assim, e todos os mistérios, e ele fala pela terceira vez: ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Eu também nunca vi nenhum registro de alguém que tem uma fé
capaz de transportar montes. Não existe, nós não temos nenhum registro de alguém que tem uma fé com capacidade de sair dando ordem a montes e eles se envolver em seu lugar. Paulo está dizendo assim, ainda que tivesse alguém com essa fé, ele diz o seguinte, de transportar monte, e não tiver amor, nada serei. Aí pela quarta vez ele fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, isso não é impossível, mas não é comum isso acontecer. Alguém que dê tudo. Eu conheço pessoas generosas, conheço várias pessoas generosas, que já deram muito. Às vezes pessoas que deixaram até de comprar uma coisa que precisa, às vezes abrir mão de um conforto em função do reino de Deus, da obra missionária. Já vi muitas pessoas, mas eu nunca vi ninguém ficar sem nada, com a mão na frente e outra atrás, porque doou tudo para os pobres. É possível, mas não é comum. Paulo está dizendo, ainda que você distribuísse todos os bens para os pobres, e ainda que você entregasse o seu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu nunca vi nenhum registro de alguém que entregou o seu corpo para ser queimado. Existe na história da igreja muitos que foram queimados pela sua fé, mas foram queimados porque foram perseguidos. Pegaram e queimaram, mas eu não lembro nenhum registro de alguém disse, não, pode me queimar, estou me oferecendo aqui para essa fogueira. Não, foi levado para a fogueira. E graças a Deus não recuaram da sua fé, mantiveram firme na sua fé, mas foram levados, eles não se entregaram. Então, pode acontecer? Pode, mas não é comum. Então Paulo está usando aqui uma figura de linguagem muito expressiva para mostrar que ainda que nós tivéssemos essa abundância de dom, né, a única coisa que de fato importa é o amor. Se você não tiver amor, Paulo está dizendo que não tem jeito, não tem valor. Ou seja, nós podemos fazer grandes coisas na obra de Deus e temos capacidades excelentes com motivação errada. Se a nossa motivação não é o amor, ela já se perdeu. Porque eu posso ter motivações que me conduzem à vaidade. Aí alguém diz, esse cara é o cara mesmo, o cara é bom mesmo, é uma bênção de Deus, que homem, né? Que mulher, uma mulher é um exemplo, né? Ou então você faz uma grande obra missionária, você tem um grande ministério, você tem um grande serviço diaconal, você tem, N possibilidades mas de repente a motivação não é o amor, a motivação é você mesmo. A motivação é a sua vanglória, a motivação é a sua vaidade. A motivação não é o amor. Aí Paulo está dizendo que só o amor é que vai importar. Ainda que tudo isso acontecesse com você, nada disso tem valor se você não tiver amor. Depois Paulo vai tratar do versículo 4 até o 5, ele vai mostrar o que o amor é, ele vai demonstrar o que o amor não faz, e ele vai mostrar o que o amor faz. Então Paulo ele discorre isso, e ele vai mostrar que o amor não é sentimento. Ele vai mostrar o amor como se fosse uma pessoa. Paulo vai tratar nesses versículos 4 a 7, ele trata o amor como se o amor fosse uma pessoa. O amor não é sentimento. Amor é atitude, é decisão. Porque se for sentimento, um dia eu estou amando, outro dia eu não estou amando, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou bem. Tem dia que eu acordo cheio de amor para dar, digamos assim, estou felizão, estou alegrão, estou bom para tudo. E tem dia que não, tem dia que eu estou mal-humorado, tem dia que eu estou para baixo, tem dia que eu estou preocupado, zangado. Então, amor não é sentimento, amor é uma decisão, que mesmo que eu seja zangado com o irmão, eu não deixo de amá-lo por causa disso. Esse irmão pode ter me irritado, pode ter me decepcionado, pode ter me causado alguma dor, mas ele continua sendo meu irmão, eu vou continuar amando ele. Se eu condicionar amor a um sentimento, uma hora eu estou amando, outra hora eu não estou. Uma hora eu estou com amor, outra hora eu estou com ódio, outra hora eu estou tratando o irmão com indiferença. Mas não é isso o amor é uma decisão. Não foi esse sentimento que conduziu Cristo à cruz, foi uma decisão. Jesus decidiu se entregar por nós em amor. Ele decidiu isso e foi até o final disso, e consumou a sua obra. Então amor não é sentimento. Paulo trata nesse versículo do amor como se o amor fosse uma pessoa.
E a nossa atitude como pessoa é uma atitude que demanda decisões, não demanda sentimento. Aí Paulo vai dizendo aqui, o que o amor é? O amor é paciente. Aí Paulo diz que o amor é paciente. Depois ele fala que o amor é benigno. Benignidade e bondade são diferentes. A bondade, eu posso exercer ela até mediante um caminho de troca, né? Eu sou bom com um determinado irmão ou irmã, e essa irmã ou esse irmão é bom comigo, eu sou bom com ele, ele é bom comigo. Não, é bom, é joia, faz parte. Mas Jesus disse que até os publicanos e pecadores fazem isso também, né? Até os publicanos e pecadores fazem isso, trata bem, outro trata bem. Até aí não tem muita coisa. Agora, a benignidade é quando você exerce bondade, mesmo que aquela pessoa te faça mal. Isso chama benignidade. E Paulo fala aqui no versículo 4 que o amor é benigno. Ou seja, mesmo quando eu recebo mal de alguém, quando alguém me faz mal, eu vou retribuir fazendo bem. Isso é benignidade. E Paulo diz que o amor é paciente, que o amor é benigno. Eu já disse algumas vezes, não é uma frase minha, alguém já disse e eu acabei memorizando, é que quando você faz bem a quem te faz bem, isso é humano. Quando você faz bem a quem te faz mal, isso é benigno, isso é divino. E quando você faz mal a quem te faz bem, isso é maligno. E Paulo diz que o amor é benigno. Ou seja, Deus nos ama com benignidade, mesmo sendo inimigos da cruz, mesmo não sendo de nada, o Senhor se doou por nós. E é isso que as Escrituras quer fazer com que a igreja viva entre os irmãos, entre nós, porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. E os problemas que tem dentro da igreja é exatamente pela falta do amor e pela falta do perdão, que depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, por falta disso, a igreja em Corinto vivia muitos problemas. E não é diferente de nós hoje. Quantos problemas existem entre nós nos relacionamentos, na unidade, na boa vontade, no serviço? Por falta de quê? De amor. Por falta de benignidade. De mesmo quando você é tratado de forma injusta e você sofre um determinado tipo de dano, é você retribuir com bem. Isso é divino, isso é benigno. E Paulo diz que o amor é paciente, o amor ele é benigno. E Paulo vai discorrendo, ele vai dizendo tudo que o amor é. E depois ele começa a dizer o que o amor não faz. Aí o amor, ele fala assim: o amor não age em ciúmes. Quantas vezes nós somos acometidos de ciúmes? Ciúmes dos irmãos, ciúme porque fulano foi honrado, eu não fui. Fulano foi lembrado, eu não fui. Fizeram uma festinha de aniversário, convidaram, nem lembrar de mim, eu não fui convidado. Tá vendo ali uma irmã com outro, um irmão com outro se relacionando bem, mas nem me inclui naquele meio, eu sou o patinho de fora do negócio. Aí começa a ter assim, uns tipos de ciúmes, né? Às vezes o irmão não se alegra com a prosperidade do outro, o irmão galgou uma promoção, conquistou algo, e você fica com ciúme, porque você não conseguiu. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúme. Você tem prazer naquilo que o irmão está avançando. Você sente prazer, mesmo que não foi com você. Você não conseguiu, mas o irmão conseguiu. Você ama, você se alegra. Você não tem ciúmes. Você não arde em ciúmes, né? Aí Paulo vai falando, não se ufana. Não se ufana tem a ver com a ostentação da vaidade. É você se auto-achar que é a pessoa. Você acha que é o cara. Você acha que é a pessoa. Você sente e você faz questão de ostentar sua vaidade. E você fica se auto-exaltando. O amor não se ufana. Não se ufana porque tudo que você pode produzir de bom não pertence a você. Você só produz o que não presta. Alguma coisa que possa vir de bom em nós é só aquilo que Cristo faz em nós. Então não há mérito nosso.
Então o amor não se ufana, não se ufana. Aí ele vai falando outras coisas que o amor não faz. O amor não se ensoberbece, o amor não conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Meus amados, muitas vezes nós procuramos nos relacionar por interesse. Se algum irmão tem um benefício para mim, eu posso tirar algum tipo de proveito, joia, aquele irmão faz parte do meu convívio. Eu estou ali, eu abraço ele, eu cumprimento, eu ligo para ele, pergunto como ele está, eu quero estar com ele, porque eu tenho um interesse para receber desse relacionamento. Mas não é esse o verdadeiro amor. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Então, se aquele irmão não tem nada para me oferecer, mesmo assim eu quero estar com ele, mesmo assim eu amo ele, mesmo assim a vida dele é importante para mim. Eu não posso fazer preferências no corpo de Cristo em função daquilo que me interessa. Então, se o irmão ele me traz um benefício em função desse relacionamento, eu me aproximo dele, eu quero estar com ele, eu viro amigo dele. Mas aquele outro não tem nada de bom para me oferecer, então eu não me interesso por ele. Isso não é amor. Paulo está dizendo aqui que o amor não procura os seus interesses, não se exaspera. Exaspera tem a ver com irritação. É claro que em um determinado dia, em algumas circunstâncias, a gente vai se irritar mesmo, isso é normal. Mas você não pode ter uma vida marcada pela sua irritação, uma vida que se ofende fácil, uma vida que está sempre chateado, sempre zangado com alguma coisa. Isso não pode ser a expressão da sua vida, porque o amor não se exaspera. E Paulo vai continuando dizendo, ele não se ressente do mal. Há quantos irmãos, irmãs e irmãos do nosso meio que ficam ressentindo do mal, que se ressentem do mal, ficam irmãos ressentindo dos seus sentimentos, ficam dodói, ficam amargurados, em função de não exercer o amor. Aí o ressentimento fica ali dentro, aquilo vai virando uma raiz de amargura, aquilo vai te consumindo, vai te adoecendo, aquilo vai te trazendo mal na sua vida espiritual, vai trazendo mal na sua saúde, no seu físico, aquilo vai te corroendo, porque você está ressentido. O amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E depois Paulo vai falar o que o amor faz. Então ele fala o que o amor é, paciente, benigno. Ele fala o que ele não faz, e ele fala o que ele faz. Ele diz, o amor tudo sofre. Esse tudo sofre aí é sofrer em amor. Meus amados, enquanto Jesus não voltar, nós vivemos no vale da sombra da morte, nós vivemos num vale de lágrimas, porque nós temos muitas coisas que nos trazem sofrimentos. Pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser a morte de alguém que a gente ama muito, que causa muita dor, pode ser um problema conjugal, pode ser um problema no relacionamento. Mas nós passamos assim por N situações na nossa vida que nos traz sofrimento. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então o amor tudo sofre. E por sofrer por amor, você vai continuando firme, perseverando nesse amor, fazendo com que o sofrimento te alcance, não importa as razões dele, você continua amando. O amor tudo sofre. Paulo continua falando que o amor faz, o amor tudo crê. Não é uma crença, não é um credo ingênuo, mas é um credo assim, eu tudo creio, eu tenho uma esperança. Já percebeu pessoas que olham às vezes para o irmão e fica às vezes falando que é como se naquele irmão não tivesse jeito, ele não tem solução. É isso, o amor tudo crê, ele olha com os olhos diferentes. Eu posso ter um mau exemplo, eu posso não ter muita esperança, mas assim, o amor está ali dentro, eu creio que tem. Deus vai fazer. O amor, ele condiciona a você em tudo crer. E ele fala que tudo espera, você tem uma esperança, há uma possibilidade, não desista. Mesmo seu irmão, sua irmã, os frutos não mostram aquilo que você gostaria, mas você espera. O amor produz isso em você.
e fala que tudo suporta. Tudo suporta. O amor tudo suporta. E depois Paulo vai falar do 8 ao 13 que só o amor permanece. Os nossos problemas, eles são diretamente relacionados por falta de amor. Esse é o problema da igreja de Corinto. E esse é o problema de hoje, no nosso meio e geralmente em todas as congregações, né? Paulo mostra do 8 ao 13 que o amor é superior aos dons espirituais pelo que o amor é. O amor é benigno, ele é paciente e benigno. O amor é superior aos dons espirituais porque ele é paciente e benigno. O amor é superior aos dons espirituais por tudo aquilo que ele não faz. O amor, ele é superior aos dons espirituais por tudo aquilo que ele faz. Então, tudo aquilo que o amor é, tudo que ele não faz, tudo que ele faz, torna ele superior a dons espirituais. Eu não estou aqui dando nenhuma palavra desanimando a dons espirituais. Não é isso. E não é o que o Paulo está ensinando. Paulo está mostrando que tudo isso você pode ter, mas se você não tiver amor, você vai ter problemas. E todos os problemas da igreja é causado pela falta de amor. Paulo vai mostrar que os dons vão passar, mas o amor vai continuar. É claro que na nossa relação, o amor pode acabar. Pode, na nossa relação. Mas quando Paulo fala que o amor jamais acaba, Paulo está mostrando que essa é a vontade de Deus para sempre, eternamente. Os dons, eles vão ficar para trás, porque quando Jesus voltar, não vai ter mais necessidade deles. Mas o amor, ele pertence a essa dimensão e vai continuar pertencendo a outra dimensão, porque o amor jamais acaba. Ele vai ser sempre a vontade de Deus para nós. Sempre a vontade de Deus. Agora os dons não, os dons estão só nesse tempo. Quando Jesus voltar, ele não vai ser mais necessário. E Paulo vai mostrando isso. Então ele começa falando assim: o amor jamais acaba. E aí ele fala dos dons. Cita alguns como exemplo. Havendo profecia, desaparecerão. Então um dia as profecias vão acabar. Quando Jesus voltar, não vai ter mais profecia. Tudo que foi profetizado já foi cumprido. Não tem mais profecia. Então ela vai acabar. Aí Paulo fala, havendo língua, cessarão. Hoje tem os dons de língua, mas o dia de Jesus voltar, vai ser uma língua só. Não há mais mistério, não há mais língua estranha. É só uma língua perfeita. Todos nós falaremos um só idioma. As línguas vão acabar. Havendo ciência, passará. Não há mais necessidade. Mas Paulo começa dizendo que o amor jamais acaba. E cita alguns dons para dizer que tudo isso vai acabar. E ele continua dizendo: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte conhecemos e em parte profetizamos? Porque a Bíblia, tudo que o Senhor quis que nós conhecêssemos, Ele deixou aqui escrito. Tudo. Então a Bíblia, ela é suficiente, mas ela não é exaustiva. Ela não diz tudo. Ela diz tudo aquilo que o Senhor quer que nós conhecemos neste tempo, mas ela não esgota a revelação do Senhor. Ela não é exaustiva. Há mais por acontecer, há mais por vir, há mais por conhecer. Então por isso que Paulo fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, quem é esse perfeito que vai vir? Quem é? Jesus. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então todo esse lado de cá vai ser aniquilado com a volta de Cristo, que agora nós não precisamos mais dessas coisas, porque aquilo que é perfeito chegou, e o que é em parte vai ser aniquilado. Aí ele começa a falar: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, a
até Cristo voltar, a igreja não passa de menino. Nós fazemos muita bobagem, nós causamos muitos problemas, criamos dificuldades, fazemos tanta meninice, tantas coisas precisam ser consertadas. Até Jesus voltar, a igreja não será adulta como ela precisa ser adulta. Ela precisa continuar crescendo, buscando algo, ser igual a Cristo, se santificando. Mas na sua plenitude depende da volta de Cristo Jesus. Aí Paulo mostra que a igreja, nós somos um tempo de menino, mas quando que é perfeito voltar, a igreja vai ter a maturidade completa em Cristo Jesus. Mas nós precisamos continuar crescendo. E ele fala assim: agora pois, vemos como espelho, obscuramente. Para você entender essa linguagem, você tem que pensar na igreja de 2000 anos atrás. Porque se você olhar o espelho hoje, os espelhos hoje são perfeitos. Você olha em casa, né? Principalmente as mulheres, né? Elas gastam mais tempo no espelho, é normal. Assim você olha tudo com perfeição, né? Quando você vai numa ótica, não tem aquele espelho redondinho que você vira assim, fica 4 vezes maior, né? Para desespero de algumas mulheres, aquela roupa que ela não conhecia, nossa, agora ela passou a conhecer. Os espelhos são muito perfeitos, eles mostram com detalhe. Mas quando Paulo fala que agora eu vejo em espelho obscuramente, porque naquele tempo o espelho era feito de bronze polido, não era com a perfeição. Então aquele espelho de bronze polido não conseguia ver com perfeição. Aí Paulo fala: agora eu vejo o espelho obscuramente, porque Paulo está falando de um espelho de 2000 anos atrás, não é o espelho que nós temos hoje. E aquele espelho não mostrava com perfeição. E ele fala assim: agora então veremos face a face. Agora eu conheci em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Como é que eu sou conhecido por Cristo Jesus? Eu sou conhecido por Cristo Jesus de forma perfeita, de forma completa. Mas eu não conheço ainda de forma perfeita e de forma completa. Mas quando ele vier, assim eu verei face a face e eu vou conhecê-lo como ele me conhece. Não haverá mais em parte, vai ser completo, né? Aí no final ele termina essa partezinha aqui dizendo: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desse é o amor. Paulo está falando aqui de esperança e fé. Quando Jesus voltar, eu não precisarei mais de fé, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Se a fé é uma certeza daquilo que eu não vejo, e agora eu estou vivendo face a face com Cristo, não preciso mais de fé. Ele fala da esperança. A esperança aqui, na nossa língua portuguesa, ela dá uma ideia de algo que não é perfeito. Ela pode acontecer ou não. Não é comum de usar essa expressão assim: eu tenho uma esperança que isso vai acontecer, mas você não tem certeza, você tem uma esperança. Mas no grego não. No grego a palavra esperança, ela quer dizer algo com certeza. Ela é chamada de esperança porque ainda não se concretizou, mas é certo que vai concretizar. É essa a conotação que dá no grego. Ela é chamada de esperança, mas na certeza de que ela vai acontecer. E Paulo fala: agora pois permanece a fé, a esperança, ou seja, a esperança, a certeza de que Jesus vai voltar, que vai concluir tudo, isso está garantido. Ele fala assim: e o amor, mas o mais importante é o amor. Querido, outra coisa que eu queria dizer para você, que amor não é um dom. Amor, ele é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade, domínio próprio. Mas então amor, ele não é dom. Porque se amor fosse dom, eu poderia não ter amor. Porque dom, uns têm, uns e não tem outros. Uns falam em língua, outros não falam. O próprio Paulo trata disso no capítulo 12 de 1 Coríntios, que nem todos profetizam, todos profetas, são todos pastores, todos têm mistério, todos falam língua, não. Então uns falam língua, outros não falam. Uns profetizam, outros não profetizam. Uns têm o dom de curar, outros não têm. Então eu poderia ficar com raiva dos irmãos a minha vida toda e alguém questionar, falar: não, isso eu não tenho esse dom de amar, esse dom eu não tenho. Você vê o 14 aqui, vai dizer, né, que você vai procurar, você vai seguir o amor. Isso. Então você vai procurar. 14.
É o versículo 14. Como? Não. Capítulo 14, versículo 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons. Exatamente. Os dons você vai procurar, o amor você vai seguir. Então, o amor, ele não é dom. Senão você poderia ficar com raiva dos irmãos achando que você não tem esse dom. O amor é fruto do Espírito, e fruto do Espírito é para todos. Para todos. Eu posso não falar em línguas, mas eu não posso não ter amor. Eu posso não ser um profeta, até aí normal, às vezes Deus pode ter me dado um outro dom, e não de profetizar, mas eu não posso não ter amor, porque fruto do Espírito é para todos, sem exceção. Sem exceção. Então, Paulo vai discorrendo para mostrar para essa igreja que os seus problemas é a falta de amor. Embora uma igreja teologicamente correta, uma igreja cheia de dons, que procurava os dons, e acho que nós devemos procurar, não é nenhuma palavra aqui de Paulo contrária, mas mostrar que tudo que nós podemos ter, produzir, fazer, se não houver amor, não tem o menor valor eterno, não tem valor nenhum. E depois, o outro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é o ponto do perdão. E eu gostaria de, para isso, usar o texto de Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18 é um texto muito conhecido, né? Que Mateus 18, versículo 21 em diante. Essa parábola Jesus vai contar logo após quando Pedro faz uma pergunta a Jesus, né? Aí Jesus em seguida ele dá a resposta a Pedro e em seguida ele conta uma parábola sobre o perdão, que Pedro chega para Jesus, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Havia naquela época uma ordenança dos rabinos de que o irmão deveria perdoar o outro 3 vezes. Essa era a ordem. Você tinha que perdoar o irmão 3 vezes. Essa era a ordem da época dos rabinos, na época de Cristo. Então, quando Pedro ele faz essa pergunta, Pedro já está expressando uma generosidade dentro do seu entendimento, uma generosidade incomum, grande demais. Porque você imagina, você perdoar um irmão 3 vezes. Pedro pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Pô, eu imagino, claro, isso não está escrito aqui, é só uma imaginação, que Pedro deve ter pensado assim: Jesus vai dizer para mim: você está louco, Pedro? 3 já é demais, você perdoa um, aí daqui a pouco o irmão erra de novo, você vai olhar: pô, de novo esse irmão, meu Deus, eu já perdoei, agora outra vez comigo, não é possível. Aí você perdoa a segunda vez. Quando ele peca a terceira vez, aí você já pira, né? Porque aí Pedro deve estar pensando assim: Jesus vai dizer: você está louco, Pedro? 3 vezes é muito, 7, que loucura é essa? Aí Jesus responde o quê? Verso 22, respondeu Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E se você olhar Lucas 17:4, em Lucas 17:4 está escrito assim: se teu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, Lucas 17:4, se teu irmão pecar com você 7 vezes no dia, e ele vier dizendo que se arrependeu, Jesus diz: perdoa-lhe. Você já imaginou? Que loucura! Que loucura santa! Que padrão elevado! Um irmão pecar com você 7 vezes num dia, e Jesus está dizendo: mas se ele vier dizer que está arrependido, perdoa. Esse é o padrão de Jesus. Ou quão distante nós estamos disso? Quão distante? Vamos ser honestos conosco mesmo. Nós estamos distantes disso, mas nós precisamos nos aproximar disso.
porque nisso consiste a vida eterna. Isso está traçando o destino da sua alma. Isso pode definir de que lado você está, mesmo estando na igreja, mas perdido, por falta de amor e por falta de perdão. Porque quando Jesus começa a parábola, ele diz assim, verso 23, por isso o reino do céu é semelhante. Quando Jesus fala que o reino do céu é semelhante, ele está dizendo assim, vai ser feito da mesma maneira, do mesmo jeito que eu vou contar essa parábola, é assim que vai ser feito com a sua vida, é semelhante. Aí Jesus começa a contar a parábola, ele fala assim, verso 23, por isso o reino do céu é semelhante a um rei. Aqui tem alguns personagens nessa parábola, eu quero citar 4 deles. Tem mais do que 4, mas eu quero citar 4 personagens aqui. Primeiro é o rei. Esse rei simboliza o Senhor, ele é Deus. Aí Jesus fala assim, havia um rei, né? O rei do céu é semelhante a um rei, que é o Senhor, né? Que resolveu ajustar conta com os seus servos. Mas um dia o Senhor vai ajustar conta conosco. Não se iluda. A Escritura diz que começará pela sua igreja. O juízo de Deus começará pela igreja. Um dia o Senhor vai ajustar conta conosco. Ele diz assim, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo, né, que lhe devia 10.000 talentos. Você sabe quem é esse personagem? Que devia 10.000 talentos? Esse personagem é você. Esse personagem sou eu. Porque talento era uma medida de peso para medir metais. E no tempo do Novo Testamento, um talento pesava entre 26 a 36 quilos, mas no Velho Testamento, no contexto em que os evangelhos ainda estavam sendo escritos, ele tinha um peso fixo de 34 quilos, ou seja, um talento correspondia a 34 quilos. Se Jesus estivesse falando de talento de ouro, que a Escritura não diz qual o metal que Jesus estava falando, fala que era 10.000 talentos, mas Jesus não cita se era de ouro ou de prata. Se fosse de ouro, na cotação de hoje, eu tive a curiosidade de olhar ontem à noite, para ter uma noção, 10.000 talentos, na cotação do ouro de hoje, nós estamos em junho, né, de 2022, na cotação de hoje, dia 12 de junho de 2022, isso dá aproximadamente 102 bilhões de reais. É dinheiro que muitas nações não têm condições de pagar. É dívida que muitas nações pequenas não têm como pagar. 102 bilhões de reais. É só você multiplicar o valor do grama vezes 1.000, você vai achar o valor de 1 quilo, aí você multiplica por 34 e multiplica por 10.000. Você vai achar 102 bilhões de reais. Não tem como um servo pagar isso. Não tem, é impagável. Essa dívida é sua, essa dívida é minha. Se Jesus estivesse falando de prata, isso dá na cotação de hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais. Se você pegar o valor da prata de hoje, multiplicar por 1.000 a grama, você vai achar o preço de 1 quilo, vezes 34, você vai achar um talento, vezes 10.000, você vai achar uma conta de 1 bilhão e 200 milhões. Então, ainda que Jesus estivesse fazendo uma referência à prata, essa dívida é impagável para um servo, ainda que ele tivesse o seu conservo, que era um servo numa hierarquia um pouco mais elevada, mas ele não teria condições de pagar isso nunca. Então, aí a parábola continua, ele diz assim, não tendo, verso 25, não tendo ele, porém, como pagar, aí o que o Senhor fez? Ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo que ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então a ordem foi essa, o juízo foi esse, vai vender seus filhos, sua mulher, vai vender tudo, até que você pague. Aí o servo, verso 26, o servo prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Sabe por que ele perdoou a dívida? Primeiro que é um perdão
incomparável. E segundo, que esse senhor sabia que esse servo não ia pagar nunca. Por mais que ele tivesse boa vontade, por mais que ele tivesse esforço, ele jamais conseguiria pagar essa dívida. Esse servo sou eu, esse servo é você. Você tem uma dívida com o Senhor que você não vai pagar nunca. Ainda que seu corpo fosse queimado, ainda que você desse todos os seus bens aos pobres, ainda que você falasse todos os dons, você tivesse toda a capacidade, ainda que você pudesse fazer todos os esforços possíveis, você nunca vai conseguir pagar. A única forma de você ser absolvido é o perdão. E é isso que esse rei faz com esse servo, ele perdoa a dívida. Aí em seguida, a parábola, no verso 27, e o Senhor verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Você sabe o que é 100 denários? Denário era uma moeda de prata romana que pagava um dia de um trabalhador, de um agricultor. Você lembra daquela parábola que Jesus fala assim, a parábola da vinha? Jesus vai, encontra as pessoas na praça e combina pagar o quê? Um denário. Vai trabalhar na vinha e eu vou te pagar um denário. Aí depois, 9 horas, isso foi 6 horas da manhã, 9 horas ele chama outras pessoas, meio-dia chama outro, 3 da tarde ele chama outro, e 5 da tarde ele chama outro. E no final ele paga cada um o quê? Um denário. Um denário é uma moeda de prata romana que pagava um dia de um trabalhador na lavoura. E aqui Jesus está dizendo que o seu conservo devia a ele quanto? 100 denários. Isso equivalia a aproximadamente 4 meses de trabalho. Se você considerar que ele ia folgar o sábado, que o judeu não ia trabalhar no sábado, então se você pegar 4 meses, 4 vezes 3, dá 120 dias. Se você tirar ali os sábados, e às vezes um dia ou outro, ele ia trabalhar em 4 meses, 100 dias, e ele teria condições de pagar a sua dívida. Então isso mostra que essa dívida é possível pagar. E você sabe quem é esse personagem da Escritura? Esse personagem é o seu irmão. É o seu irmão. O seu irmão te deve 100 denários. E você deve a Deus 10.000 talentos. E Deus perdoou a sua dívida. Deus perdoou. Então você tem que perdoar o seu irmão que te deve 100 denários. Esse é o outro personagem dessa escritura. E o Senhor continua falando da sua parábola, né? Ele diz assim, o verso 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele entretanto não quis, indo, se lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar a cada um a seu irmão. Aqui está uma questão de céu e inferno. Aqui está uma questão da onde você vai passar a sua eternidade. Ou você vai passar nos braços do Senhor, no conforto e no gozo, ou você vai ser entregue aos verdugos. Esse é o quarto personagem que eu quero estar dessa palavra. Tem outro personagem, eu quero estar esses 4. O rei, que é o Senhor, o devedor de 10.000 talentos, que é você e eu. Nós devemos uma dívida impagável, portanto nós somos perdoados. O terceiro personagem, que é o que deve 100 denários, que é o seu irmão que pecou contra você, e você deve perdoá-lo sim, porque Deus te perdoa de uma dívida imensamente maior.
E o quarto personagem são os verdugos. Porque aqueles que não fizerem isso, o Senhor está dizendo no verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar a cada um a seu irmão. Isso é uma questão de decisão. Isso não é uma questão de sentimento. Isso é uma questão de vida eterna. Isso é uma questão do corpo de Cristo, do funcionamento. Nós temos uma parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu digo conhecida porque não foi Jesus que deu esse título. Você pode dar outro título se você quiser. Parábola do pai amoroso, do filho rancoroso, do filho pródigo. Mas é conhecida como a parábola do filho pródigo. Você conhece bem essa parábola. Nessa parábola tem um personagem que é o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Esse irmão mais velho, ele não perdoa o seu irmão. Sabe por que ele não perdoa? Porque ele fez tudo o que era certo, o irmão mais velho, fez tudo o que era certo. E ele julgou o seu irmão baseado na sua justiça e não no amor do seu pai. Por isso ele não perdoou. Porque é verdade, o filho mais novo só fez besteira. Ele já começa pedindo a herança. Não se tem direito à herança enquanto o pai está vivo. Então ele já começa errando aí. Me dá a minha parte da herança. Que direito de herança ele tinha se o pai estava vivo? Herança só quando morre. Mas mesmo assim o pai, no seu amor e na sua graça, ele pega, ele calcula quanto é a herança desse filho, pega e entrega, vende, sei lá, vende a propriedade, o gado, a parte que é da herança e entrega para esse filho. Esse filho vai e ele gasta tudo errado, ele esbanja tudo errado, enquanto o filho mais velho, ele está lá trabalhando, dando duro, de sol a sol, defendendo os interesses do pai, cuidando da fazenda. Aí um certo dia, esse mais novo se arrepende. Ele enxerga a besteira que fez. E ele busca perdão. E seu pai perdoa. Mas o irmão mais velho não perdoa. Porque ele fez tudo que era certo. E julgou segundo a sua própria justiça. Todas as vezes que nós trilhamos o caminho da nossa própria justiça, nós não perdoamos o nosso irmão. Jesus não conta na parábola se esse irmão entrou para a festa. Eu até gostaria de saber se ele entrou para a festa, mas Jesus não finaliza essa parábola. Mas uma coisa certa, pela sua própria justiça, esse irmão não perdoou o seu irmão. Todas as vezes que nós trilhamos a nossa própria justiça, nós não perdoamos nosso irmão. Esse filho mais velho, ele não desprezou a paternidade. Ele continuou olhando seu pai como pai, e obedecendo como pai, enxergando como pai. Ele não despreza a paternidade, mas ele despreza a irmandade. Que mesmo esse irmão, sendo filho do pai dele, ele dizia no coração: ele não é meu irmão. Esse é o filho, mas não é meu irmão. Não despreza a paternidade, mas despreza a irmandade. E essa pode ser a atitude de nós, a sua atitude, a minha atitude. Porque achamos que amamos a Deus, continuamos tratando a Deus como o Senhor da nossa vida, como o nosso Pai. Oramos, ofertamos, cantamos, fazemos tantas coisas, mas o meu irmão não, eu não perdoo.
meu pai eu continuo relacionando que ele é meu pai, não desprezo. Mas meu irmão não, meu irmão pecou contra mim, ele me deve. O que ele fez é demais. É um absurdo o que ele fez. Não tem como. Só que Jesus diz, verso 35, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Você pode estar na igreja, porém perdido, por falta de amor e por falta de perdão. É necessário que você se arrependa, é necessário que você mude. Isso não tem a ver com o seu sentimento. Você tem que olhar para o Senhor. O Senhor te perdoa de todas as suas mazelas, de toda a sua depravação. Todos nós somos depravados, sim. Somos, sim. A Escritura diz que não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram, separados, destituídos, estão da glória de Deus. Não temos como pagar. Só o Senhor pode pagar a nossa vida pelo perdão. E nós não perdoamos o nosso irmão. Aonde está o corpo de Cristo nisso? É bom nem cear, porque Paulo, quando fala da ceia, ele fala: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come juízo, condenação contra si mesmo. Que como eu posso me sentir parte do corpo se eu não amo e não perdoo? Se a igreja é o corpo de Cristo, se Cristo é puro amor, se Ele é puro perdão, Ele é a perfeição do amor, Ele é a perfeição do perdão, e eu não perdoo, eu não amo. Quando eu ceio, quando eu tomo o cálice e como o pão, Paulo está dizendo: se você não discernir o corpo, você está comendo para a sua condenação, para o seu juízo, porque você não está discernindo o corpo, porque no corpo é lugar de amor e perdão. Sem isso você está a caminho do inferno. Eu não tenho pregação mais fofinha, mais agradável para dizer dessa manhã, a não ser que nós precisamos resolver esse problema na nossa vida, buscar a graça do Senhor, não nos guiar pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, porque elas também estão depravadas e limitadas. Eu quero concluir. Estou terminando.1 João 4:8, não precisa abrir. Ali diz assim: aquele que não ama, não conhece Deus. Se você não ama, você é um cego. Você pode estar na igreja, mas você é cego. Porque João escreve: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então você é um cego. Você pode achar que o que eu estou falando aqui é exagerado, mas não é. Jesus é que diz, não é opinião minha, não é interpretação. As Escrituras diz com todas as letras. Jesus, quando falou isso, Ele está preparando um corpo de apóstolos, de homens que vão cuidar da sua igreja. Então Ele já está dizendo o princípio, o padrão. Isso é para a igreja, sim. Quando João escreve numa das suas cartas, que ele fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele está escrevendo isso é para a igreja, não é para o mundo. Quando Jesus escreve uma carta lá para a igreja de Laodiceia, que nós conhecemos, a última carta escrita ali nas igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Jesus está escrevendo isso para a igreja, não é para o mundo. E se Jesus está na porta batendo, é porque ele já está fora dessa igreja, ele não está dentro. E se Jesus estiver batendo na sua porta, é porque você já está fora. Você pode estar comungando com o corpo, mas você está no caminho do inferno, você está se perdendo no meio da igreja. E Jesus está de fora dizendo: eu estou aqui, eu estou do lado de fora.
agora, se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. Mas isso demanda arrependimento, mudança de mente. Será que dá para nós entendermos a gravidade dessa palavra, das Escrituras? Ou será que nós vamos viver uma vida religiosa, cumprindo liturgia, cantando, ofertando, servindo, tendo dons, porém perdidos? Aí o dia que nós tivemos Senhor, desapartaram de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, eu cantava, eu ofertava, eu servi. Não, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Você é um corpo estranho aqui, você não faz parte de mim. Será que dá para você entender que é isso que essa Escritura está tentando te dizer? As Escrituras precisa ser aquela que vai balizar a nossa vida, que vai sinalizar, que vai dar norte e caminho. Você não pode fazer isso pelo seu conhecimento, pelas suas emoções, pela sua razão, pela sua justiça própria. Não dá, não funciona. 1 João 4,20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odiar seu irmão, ele fala que é mentiroso. Porque não tem como você dizer que não ama seu irmão a quem você vê, e você dizer que ama a Deus a quem não vê. Então as Escrituras estão chamando o quê? De mentiroso. E os mentirosos não herdarão os céus. Porque você não pode dizer que você não ama seu irmão que você vê e dizer que ama a Deus que você não vê. Então você é mentiroso. E Mateus 6, verso 15, que ficou muito conhecido no meio cristão como a oração do Pai Nosso, embora não tenha esse título, não é essa a conotação, mas no final, quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, que eles pediram, ensina-nos a orar, Jesus finaliza essa oração ensinando eles, dizendo assim: se vocês não perdoarem as ofensas dos homens, tampouco meu Pai perdoará as vossas ofensas. Isso é condicional. Isso é condicional. Há um engano religioso de dizer que o amor de Deus é incondicional. Isso não está nas Escrituras. Tem condição sim. João 3,16, conhecido de todos que tiveram uma experiência evangélica, tem esse texto gravado na sua mente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Condição, tem que crer. E o crer aqui não é uma crença qualquer, é uma crença que você absorve todo o pacote do reino, o sofrimento, a dor, você absorve a alegria, o relacionamento, todo o pacote tem incluído, todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então tem condição sim, tem que crer, tem que pagar o preço. O Senhor está colocando condição para nós. Condição para nós. A igreja de Corinto vivia uma igreja problemática, por faltar amor entre os irmãos e por faltar perdão. Nós não temos opção. Se para com todos preciso, que dirá na nossa relação, irmãos? Mas, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Assim, avalie a sua vida. Paulo, quando ele fala, aqui mesmo nessa carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele fala assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Então, Paulo não está falando para você examinar a vida do seu irmão, da sua irmã. Ele não está dizendo para você olhar para o seu irmão, ele ali está desse jeito. Não, Paulo está dizendo assim: examine-se a si mesmo. Então, examine você. Examine seu coração. Se você está devendo, se você pecou contra alguém, se você se humilha, coloca na posição de humildade, procura o irmão ou irmã, peça perdão, com sinceridade de coração, se humilha, se arrepende. Se o irmão ou irmã te pediu perdão, perdoa, libera perdão. Liberar perdão, perdoar, é você colocar o irmão de novo no lugar que ele estava na sua vida.
Então você pega esse irmão que pecou contra você e coloca novamente no lugar que ele tinha na sua vida. Isso é perdão, que é assim que o Senhor fez conosco. O Senhor, mesmo nós sendo inimigos dele, ele nos perdoou e nos restaurou. Ele trouxe de nós, novamente nós, para o convívio com ele. Isso é perdão. Nós precisamos fazer isso, porque disso depende a nossa eternidade. Ou nós fazemos isso e vamos morar com o Senhor eternamente, ou nós não praticamos isso e seremos entregues aos verdugos eternamente. Verdugo é aquele que tortura, é aquele que faz sofrer, que causa tormento. O Senhor diz que entregará aos verdugos. Essa é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida eterna, uma questão de morte eterna. Se você tem essa tendência, busca seu irmão. Se ele não está aqui, já define isso no seu coração, liga para ele, procura para ela, busca, acerta, reconcilia, pede perdão que você deve, perdoa quem te pediu perdão, mas viva uma vida assim, conforme o Senhor tem nos conduzido, mostrado. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Precisamos discernir o corpo de Cristo. Mas que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para que possamos crescer assim, segundo o coração de Deus, né? Amém?